Se prepararam? Estudaram direitinho para o nosso primeiro teste, que será de ciências? Espero que sim. Olha só, nós vamos aqui começar as nossas correções de hoje. A prova está corrigindo o livro de geografia que faltou na sexta-feira da correção, tá bom? Junto com vocês. O caderno de matemática da videoconferência e também o caderno de história que eu mandei sexta-feira para vocês, ó. Na primeira questão, vem dizendo o seguinte: entre as palavras circule apenas as que indicam projeções cartográficas. Aprendemos aí que as projeções cartográficas, né, são modos diferentes de posição dos mapas para que eles possam ser estudados, né, determinar ali os pontos do globo terrestre. Então, é o globo, o planisfério e o mapa mundi. Se você marcou isso aqui, tá correto, tá? Caso você não tenha marcado, você apaga, corrige direitinho, volta no livro, tá? Para estudar mais um pouco. Segunda questão. Observe as imagens e escreva as diversas formas de representação dos espaços. A primeira, a gente tem uma maquete, né? Que vai ser a reprodução do espaço real em miniatura. Aqui a gente tem uma fotografia que representa o espaço real. E aqui o globo terrestre, que mais se aproxima aí do formato da Terra. O desenho, que é uma planta baixa, né? Para você que colocou aí planta, também tá certo, ok? Mapa, né? E projeção cônica, aquela na qual um pedacinho da Terra a ser estudado tem o formato de cone. Próxima página. De acordo com o texto, faça correspondência, não é isso? A gente tem aqui, o que é semelhante a uma maquete da Terra? Semelhante a uma maquete. Não significa que é maquete, viu? Ó, sendo a melhor forma de representá-la, porque é a mais que se aproxima da forma real do planeta, o globo. O que é a representação da Terra como se fosse um cilindro? Essa é fácil, a projeção cilíndrica. Representa o espaço real, é uma fotografia. Normalmente são feitos vistos de cima, o que são os mapas. Agora sim, a gente está falando das maquetes, que são formas de construirmos os espaços como objetos e materiais que representam tudo o que existe no espaço real. E aqui, quarta questão, ó, observe as projeções e classifique-as. O que foi que aconteceu? Eu vi gente colocar somente o nome da projeção. Está pedindo para você classificar também. Lembra que a Pro mandou corrigir? Então, vamos lá. Aqui na letra A, a gente tem ó, que é a representação da Terra como se fosse um cilindro. Então, o que é a projeção cilíndrica? Já aqui, a letra B é como se o planeta estivesse dentro de um cone, cuja extremidade será o centro da imagem. Então, o que? Vai ser uma projeção cônica. E a última, que é a projeção feita numa folha colocada próxima a algum ponto do globo terrestre. Tá vendo? Tudo direitinho. Aqui a gente já vai ter o caderno de matemática. As divisões, né? Elas pedem em si uma comprovação para que ela seja verificada se está correta ou não. E como é feita essa comprovação? Através da prova real da divisão, que consiste em fazer a operação inversa. Qual é a operação inversa da divisão? A multiplicação, ou seja, vezes, né? Então, consiste em a gente multiplicar o nosso divisor com o nosso quociente, né? Que vai resultar no nosso dividendo. Quando a divisão ela é inexata, nós temos que somar este resultado com o resto. Então, aqui na letra A, a gente tem 42.592 dividido para 8. Qual foi o resultado? 5.524. A prova real é só multiplicar esses 5.324 vezes 8, que resultou no nosso dividendo, que é 42.592. Essa daqui foi uma divisão exata. A mesma coisa se repete na letra B. Quando chega aqui, ó, na letra C e na letra D, nós já temos resto, né? Então, além de multiplicar o quociente com o divisor, nós também somamos com o resto. Por exemplo, na letra C, 75.756 dividido para 9, dá igual a 8.417. Que multiplicado por 9 não deu certinho o nosso dividendo, deu 75.753. Então, nós precisamos somar com o resto, somando com o resto direitinho, armando ali unidade embaixo de unidade, né? Nós vamos obter o nosso dividendo. Mesma coisa na letra D, tá vendo, meus amores, direitinho? Verifique no caderno de vocês se os cálculos estão iguais, tá bom? Caso vocês tenham se atrapalhado em alguma coisa, prova real, tenha dado errado, você apaga direitinho e volta, tá? Para estar corrigindo junto com a prova.
Aplicando as regras de operações para os termos desconhecidos, descubra-os. Quais são as regras? A gente trocar as operações, pega o resultado e faz o contrário com o número que tem aqui. A gente tem, por exemplo, um quadrado que está representando o termo desconhecido. O quadrado mais 37 é igual a 72. Que número é esse que, somado a 37, dá igual a 72? Como nós descobrimos, aqui a gente tem uma operação de adição. Qual é o contrário da adição? A subtração. Então, nós vamos fazer o contrário. Vai ser o resultado menos, 37. Então, 72 menos 37, que deu igual a 35. Então, nós já descobrimos esse termo desconhecido. Já na letra B, a gente vai ter uma subtração. O contrário da subtração é a adição. Então, pegando o resultado e fazendo o contrário, qual é o termo desconhecido? 29 mais 48, que a gente vai ter 77. Na letra C, o termo desconhecido está sendo representado pela letra W. Um número multiplicado por 7 dá igual a 126. Que número é esse? É só pegar o 126 e fazer a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. 126 dividido para 7 igual a 18. E na letra D, a gente tem aqui uma divisão. A operação inversa é a multiplicação, sendo então o termo desconhecido o resultado de 42 vezes 6, que é 252. O que são divisores, meus amores? Para essa resposta terão diversas definições, tá? Cada uma é diferente, mas tem o mesmo objetivo, passar a mesma informação. Então, se a sua resposta está parecida com a da PRO, está correto, tá bom? Então, os divisores são os números naturais, cujas divisões de um número inteiro por eles, resultam em divisões exatas. Então, sabendo disso, nós já buscaremos os divisores dos números que estão na questão 4, Dentre os divisores de 8, a gente tem aqui 8 pode dividir para 1, que dá certinho, exato. Pode dividir para 2, para 4 e para ele mesmo, tá bom? Já na letra D, a gente tem 1, 2, 3, 4, 6 e ele mesmo, que é 12. Na letra D, a gente tem o número 15, é um número ímpar. Só pode dividir por 1, por 3, por 5 e por ele mesmo. Na letra D, a gente tem também aqui os divisores de 16 e na letra E, também os de 18. Verdadeiro ou falso? Coloque V para verdadeiro e F para falso. Todo número natural pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Verdade. Os divisores são resultados da multiplicação entre os números naturais? Multiplicação? Não. É a divisão, não é isso? Então, é falso. Os números 2 e 3 e 6 são divisores de 18? São sim, nós verificamos na questão anterior que eles estão entre os divisores, então são. Verdadeiro. Na letra D, o número 32 está entre os divisores de 16. Não, 32. 16 não pode dividir para 32, não é isso? Ele é menor, então é falso. E aqui na sexta questão a gente tem cálculos mentais, com divisões por 10, 100 e 1000. É fácil. Somente aplicar aquela regrinha que a Pro explicou na aula, da gente cortar a mesma quantidade de zeros em um lado para o outro lado. Tá vendo como é simples? E nós repetimos, os números que estão ali dividindo. Na letra A deu 8.200 dividido para 1, que foi a mesma coisa, E assim sucessivamente. Para os termos desconhecidos, associe os números correspondentes. Aqui essa questão também, é parecida com a outra. Então, você deixa o seu cálculozinho do lado, tá? Para provar como foi que você fez. Na letra A, a gente já tem aqui a estrelinha, que o resultado do termo desconhecido é 32, porque a gente aplicou a operação inversa da adição e fez ali a subtração para obter o 32. Na letra B, a gente tem o 8 vezes um número que multiplicado, dá 48. Então, é o 6. Na letra C, a gente já vai ter ali a nuvenzinha, o resultado 72. E na letra D, a gente vai ter como resultado 60. Vocês colocaram aqui nos quadradinhos a letrinha A, B, C e D. Não era para ter colocado a letrinha, era para ter colocado o símbolo. Tá vendo como a Pro botou aqui direitinho? E na oitava questão, a gente tem as continhas novamente de divisão. A Pro não vai estar explicando uma por uma, porque senão essa correção vai ficar muito grande, tá bom? Então, vocês observem direitinho os cálculos, como foi feito. É a mesma explicação da primeira questão, tá bom? A única diferença é que nós colocaremos aqui o nome dos termos, tá bom? O caderno de história. Por que a independência do Brasil não foi de modo pacífico? Foi porque a corte portuguesa não queria abrir mão do domínio que tinha com o Brasil, o que gerou uma violenta oposição entre as duas partes do reino,
E qual foi a condição do Brasil antes da independência? Era um Brasil colônia, né? Era explorado. Em sua opinião, por que era interessante para Portugal continuar explorando o Brasil? Aqui é a opinião da PRO, é pessoal. Você também tem a sua pessoal, baseado nos seus estudos, tá bom? Então a PRO já viu a sua resposta. E quem não mandou ainda a tarefa, pode estar mandando, tá bom? Para a gente estar conferindo. Então, no ponto de vista da PRO, que para obter o domínio e as riquezas através da exploração, né, e também ter os caminhos abertos para a comercialização do pau-brasil. Então, esses foram os interesses da coroa portuguesa. Quais foram as atitudes da corte? Corte, perdão. Quais foram as atitudes da corte portuguesa na tentativa de forçar Dom Pedro a retornar? Criou decretos que obrigassem a retornar a Portugal, aboliu leis e ameaçou retirar o poder do príncipe regente. Explique o que aconteceu no dia do fico. Também vai ter uma diferença nas opiniões. Também é pessoal essa questão, ok? Dom Pedro decidiu não retornar a Portugal e permaneceu no Brasil para apoiar os interesses do povo brasileiro. Se você escreveu isso, que a Pá botou aqui, tá corretinho, viu? Caso você tenha colocado outra coisa, tenha relacionado às margens do rio Ipiranga no dia do fico, tá errado. Você apaga direitinho e coloca aqui como tal da prova. Quem foi que informou Dom Pedro por meio de uma carta sobre os planos da corte portuguesa foi a princesa Leopoldina, a sua esposa, né? Faça um breve comentário sobre o momento que marcou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Pessoal, também, olha só o comentário que a Pro colocou aqui. Observe no seu caderno se o seu está semelhante. Dom Pedro, às margens do riacho Ipiranga, estava farto das injustiças cometidas pela corte e libertou o Brasil, determinando então a sua independência. Meus amores, essa aqui foi a nossa correção de hoje. Sabe o que é que nós iremos fazer agora? Nós iremos nos revestir ainda mais de conhecimento, iremos passar